Vamos lá, candidato César Ramos, primeira conselheira a fazer arguição, conselheira Janaína Calandrini. Candidato, a Emenda Constitucional número 45 de 2004 introduziu o inciso 78, quase que não sai, do artigo 5º da Constituição para assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Como o senhor pretende tornar efetivo em sua prática judicante esse direito fundamental? Peço silêncio aos conselheiros, por favor. O candidato vai responder a arguição. Senhores conselheiros, senhor presidente, eu fui e sou um defensor da razoável duração do processo, inclusive como advogado criminal impetrei sem números habeas corpus, cujo fundamento maior é o atraso na prestação jurisdicional. Os advogados que atuam no cível sabem que esse é um dos cânceres do processo, porque você trabalha anos e anos e não tem a prestação jurisdicional. Então, como desembargador, a gente tem que ter a consciência de que você precisa ter o compromisso com a prestação jurisdicional. E o nosso tribunal, ele precisa mudar alguns aspectos do regimento interno, porque existem dispositivos no regimento interno, meus senhores e minhas senhoras, que atrasam. Eu vou dar um exemplo no processo penal, por exemplo, que você colhe um parecer do Ministério Público quando ele é parte no processo desnecessariamente. E o Código de Processo Penal, o projeto, ele vai prever que a Lei de Organização Judiciária do Estado regulamente o procedimento e vai ser um momento de estabelecer o diálogo. Eu acho o seguinte, que você não pode, não deve enfrentar um problema crônico, que é a demora da prestação jurisdicional, sem estabelecer o diálogo com aquelas pessoas que têm interesse. E o meu compromisso, primeiro, senhores, é ser porta aberta não porta aberta do sentido físico, estabelecer o diálogo, porque o tribunal hoje põe o PJE sem ouvir os advogados. Ele pôs um site hoje que a gente não consegue buscar uma jurisprudência, não consegue acessar. Então, o meu maior compromisso com vocês é o diálogo. Somente com o diálogo é que nós vamos conhecer as mazelas que atrapalham o processo, que atrapalham a prestação jurisdicional e que repercutem de forma negativa em toda a sociedade. Próximo conselheiro a fazer a arguição, conselheiro Robério Abdon de Oliveira. Candidato, de que modo um desembargador estadual pode tornar-se o desembargador, o candidato que não tiver este compromisso de defender o regime democrático de direito, ele não merece ter o voto do Conselho hoje. Isto é algo íncito. E como é que você defende o regime democrático de direito? Simples, senhores. Você colocando a Constituição Federal em prática. Você respeitando os direitos humanos, você respeitando Arinos e demais conselheiros, os advogados principalmente, respeitando a sociedade, respeitando o devido processo legal. Meus senhores e minhas senhoras, eu tenho refletido com meus botões, o devido processo legal, ele é uma conquista que deveria estar escrita em vermelho na Constituição, em homenagem ao sangue de todos aqueles que ao longo de anos, desde a época do iluminismo, lutaram para que hoje nós tivéssemos um regime democrático de direito e que tem, no devido processo legal, na sua forma, no seu aspecto formal e substancial, um dos seus pilares.
O devido processo legal ele foi criado, pensado, idealizado, não em favor do Estado, mas em favor da sociedade. Porque Luís XIV já dizia, letar semoar, não sei se a pronúncia é correta, quer dizer, o Estado não precisa do devido processo legal. Nós, advogados, nós, cidadãos, precisamos do devido processo legal. E o meu compromisso para defender a Constituição, e um dos pontos fundamentais é ter compromisso com a defesa do processo legal, porque defendendo o processo legal, meus amigos, eu estou defendendo a Constituição, o regime democrático, estou defendendo a cidadania, estou valorizando a advocacia e respeitando os advogados. Próximo conselheiro, Jefferson Bacelar. Candidato, o artigo 7º, inciso 10 da Lei 8.906/94, dispõe o seguinte: usar da palavra pela ordem qualquer juiz ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Diante disso, qual a sua opinião acerca do direito do advogado em usar da palavra pela ordem durante os julgamentos na Corte Estadual de Justiça? Conselheiro Jefferson, muito obrigado por esta pergunta, porque eu, como advogado, e especialmente no júri, sou defensor desta palavra. Mais recentemente, no júri da Savana Natália, o promotor queria me calar, o juiz mandou me calar, eu disse que eu não iria me calar, porque o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil me dava o direito de falar pela ordem. E eu, como advogado, e nós, como advogados, não podemos nos calar. É por isso que estão calando, lamentavelmente, senhor presidente, os nossos colegas à bala, porque é a única forma de calar o advogado. Não precisaria... Isto está gravado no meu júri. Só vão calar o advogado à bala. Não precisava nem estar escrito. Não precisava de estar positivado. Está positivado porque, lamentavelmente, alguns juízes, eles veem o advogado como inimigo. Nós somos colaboradores da Justiça. No Supremo Tribunal Federal, no STJ, os senhores que têm experiência, eles valorizam o advogado, eles valorizam a palavra pela ordem. Pela ordem, senhores. E este é um compromisso que eu tenho porque eu fui vítima e passei muitas vezes por prepotente no tribunal porque eu não deixei de usar da palavra. Se o desembargador não me deu, se ele não me der, mas a Estatuto da Ordem dos Advogados me dá. E este compromisso, senhores, é com vocês, é com a Constituição, é com o nosso Estatuto da OAB, que no seu parágrafo, artigo 6º, fala que não há subordinação nem hierarquia entre os juízes e promotores. No seu parágrafo único do artigo 6º fala que tem que dar um tratamento urbano, condições dignas, compatíveis com a dignidade da advocacia, e no artigo 7º elenca os nossos direitos, e esses direitos, se eu for o escolhido, tenha certeza de que eles serão plenamente cumpridos. Próximo conselheiro Denis Lopes Serruia. Candidato, como o candidato analisa a federalização dos crimes contra os direitos humanos por intermédio do incidente de deslocamento de competência, no contexto da atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Senhor presidente, isto aqui é uma conquista de todos, porque o Estado do Pará, e aí eu posso até pagar o preço porque eu vou falar aqui, mas, lamentavelmente, ele não tem conseguido enfrentar. E nós sabemos que a Polícia Federal ela está mais aparelhada para oferecer, e a investigação. O que nós temos que entender é o seguinte: os direitos humanos, eles são direito de todos. É necessário defender os direitos humanos não só pela federalização em Biriba, mas por todas as medidas afirmativas do poder público, como saúde, educação.
todas as medidas, e aí o judiciário ele tem que ter essa compreensão de que ele está a serviço da sociedade. E eu não quero me limitar só à questão da federalização, porque isso foge, isso é muito grande, 2 minutos, ele é pouco demais para a gente enfrentar esse assunto. Mas eu sou um defensor dos direitos humanos, entendo que toda medida, Luana, que vier a favor dos direitos humanos, ele vai ter, sim, o nosso aval. Perfeitamente. Parabéns pelas suas respostas, candidato. Muito obrigado. Vossa Excelência pode Acabou? retornar.